Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. E aí, Úrsula, tudo bem? Vamos então analisar aqui a sua matriz de bordado. E é um gatinho muito bonito, da hora, eu gostei do gatinho. Inclusive você me mandou a imagem aqui que vai servir justamente para nos ajudar aqui a analisar essa programação. Percebi que a caixa de presente aqui você não trabalhou com o branco, legal, né? Deu uma diferenciada aqui do gatinho para a caixinha de presente. E agora, como de praxe, a gente vai colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente observar a sequência da programação do bordado que você usou para fazer então essa programação aqui desse gatinho. Então vamos lá, vamos primeiro ver o tamanho do bordado. Está com 14 centímetros, né, 13,9, quase 14 centímetros de altura por 10 de largura. Está com 19 mil pontos. Me parece que você utilizou os pontos leves, exatamente. Olha, está com 0,80 de espaçamento, o que representa aí o uso da técnica Quick Stitch, que a gente fala lá no curso, que é também conhecida aqui no Brasil como pontos leves, né? Então vamos colocar para redesenhar devagar para mim conhecer, né, o caminho, a lógica de programação que você usou para fazer essa matriz de bordado, que inclusive está de parabéns, ficou muito linda, muito bem aplicado, os pontos, a nuance de cor aplicada nesses objetos aqui ficaram legais, ficou com um aspecto de profundidade interessante, bem inerente aqui à arte que você tem como oficial, né? Então ficou legal, gostei do bigodinho aqui com ponto pesponto, fez os contornos em corrido simples ou triplo, vou analisar ainda. Ficou bem bonito, visualmente na tela do computador tá lindo, tá? Mas agora a gente vai analisar a estrutura dele para saber se lá na máquina de bordar ele vai ficar realmente tão bom quanto aqui na tela do computador, beleza? Então vamos lá, vou dar um zoom total aqui apertando 0 no meu teclado, Shift R, vamos começar a redesenhar devagar para a gente ver. Opa, você já fez ali uma amarração, gostei da iniciativa, acho legal, fez uma amarração externa total, uma vez que o objeto em si tatame, a gente não recomenda colocar ponto suporte, porque como é um ponto, o ponto do pontos leves ele é levinho, né, tem um espaçamento alto, quando coloca o ponto suporte ele vai aparecer por entre os pontos. Então a gente evita usar ponto suporte nesse caso, mas evita usar o ponto suporte tatame, porém recomendamos usar o ponto suporte corrido para a borda, né, que é exatamente o que você fez aqui. Depois fez os demais detalhes de preenchimento, bem como o contorno. Tá? Então, vamos começar aqui analisando o contorno para saber se o contorno está certinho, para ver o que a gente tem, né, no contorno para analisar. O contorno está com uma quantidade de cortes bastante saudável para um desenho desse tamanho. Tem alguns poucos cortes sendo realizados aqui da sobrancelha para o olhinho dele, aí do olhinho para o bigode, uma única vez, ou seja, cada grupinho de objetos a gente está cortando o fio apenas uma única vez, então o bordado vai ficar bastante otimizado, bem leve, bem limpinho quando a máquina terminar de bordar. Então isso eu gostei bastante, essa forma com que você fez. Agora deixa eu conhecer como é que você fez a aplicação do corrido triplo nesse caso, né, para a gente ver como você distribuiu o corrido triplo, ponto corrido triplo e o corrido simples, né, no objeto num todo, né, no desenho num todo, né, para ver se isso faz sentido. Bom, Úrsula, aqui eu recomendaria um ajuste, que seria o seguinte: como o desenho ele tem um corpo legal, ele tem tamanho para isso, eu recomendaria você trabalhar corrido triplo aonde você não trabalhou. Vou te apontar onde. Nas orelhinhas, na parte superior das orelhinhas, eu também faria o corrido triplo. Ah, Gixson, mas eu não coloquei porque nessas voltinhas, aí você pode fazer as voltinhas separado desse objeto e manter as voltinhas aqui pequenininhas, porque realmente elas estão pequenininhas, né? Estão bem estreitinhas. Se colocar corrido triplo aqui vai ser uma tragédia, eu entendi. Mas você pode trabalhar sim o corrido triplo nos objetos maiores, e nessa voltinha aqui a gente desmembra o objeto e faz somente esse objeto aqui com dupla passada em corrido simples, vai ficar show de bola, tá? Mas eu faria sim corrido triplo nessa faixa aqui também, ó, nessa linha aqui, tá? Nessa linha superior aqui da orelhinha, nessa orelhinha da esquerda também. Colocaria também nesse bracinho dele aqui, ó, tá vendo? Dessa patinha aqui inferior, essa parte aqui da patinha inferior. Colocaria também nessa voltinha aqui. Eu só não colocaria corrido triplo nesses detalhezinhos que separam os dedos, porque como são objetos muito pequenos, você fica dando muitos pontos, 3, 5, 7 pontos ali de repetição,
não fica muito legal porque sobrecarrega a quantidade de pontos em uma área muito pequena, tá? Então realmente ali eu não faria. Mas nas partes maiores eu faria porque a parte que está rosinha, que são as partes que eu selecionei, né? São as partes que você aplicou o corrido triplo, ou seja, você vai bordar 3 repetições. Cada linha, cada ponto costura vai se repetir 3 vezes, então ele vai ficar um ponto mais grossinho, que fica inclusive muito charmoso, fica bonitão. Só que nas áreas que você não trabalhou o corrido triplo, ou seja, que você trabalhou apenas o corrido simples com dupla passada, ele vai ficar visualmente falando diferente dos demais, porque ele vai ficar mais fininho. Porque aqui você trabalhou, por exemplo, o corrido triplo com 3 repetições, então a linha vai ficar mais grossinha. Aqui você trabalhou um corrido simples, então ela vai ficar mais fina. Visualmente falando, assim, não vou falar que é imperceptível, porque pessoas que são detalhistas, né, elas vão observar essa diferença. Talvez a maioria dos clientes não vão, né, observar. Quem não entende de bordado, o cliente final que vai ter a peça bordada vai achar lindo o gatinho, porque de fato está muito bonito, não vai conseguir de repente observar. Mas deixa de ser um produto premium, né? Deixa de ser um produto realmente com característica de padrão de qualidade internacional. Então a gente precisaria colocar esse objeto aqui também em corrido triplo, tá? E aí, no caso, essa parte dessa listrinha da caixinha de presente, tá vendo? Como você começou com esse projeto, com esse padrão aqui nessa linha usando corrido triplo, é importante que esse objeto aqui também siga esse mesmo propósito, porque ela faz parte do mesmo alinhamento, ou seja, o objeto ele vem daqui e interrompe, é claro, na patinha do gatinho, mas ele tem que dar continuidade aqui. Então, o mesmo padrão que você usou aqui, é importante usar aqui. Ah, Dixon, mas em que momento você recomendaria não usar o triplo? Por exemplo, nesses detalhezinhos no laço. Né? Se você não quisesse usar, porque realmente nessa areazinha, a gente vai tirar uma medida aqui para observar, ó, aqui ó, eu tenho uma areazinha de distância entre esses dois traços de 1,6 milímetros. Um corrido triplo, ele naturalmente tem por espessura, por padrão ali, 3 repetições de linha, ele vai dar facilmente ali 1 milímetro de espessura. Então você vai bordar 3 linhas com corrido triplo, uma a uma distância de menos de 1 milímetro de distância cada uma das outras aqui. Ou seja, vai bordar um corrido triplo com 1 milímetro de espessura aqui, outro nessa posição e outro nessa. O que vai acontecer? Vai empaçocar tudo de pontos ali que você não vai conseguir visualizar, né, depois de bordado, é claro, o espaço, o intervalo, o espaço entre essas linhas. Então aqui eu realmente não recomendaria trabalhar com corrido triplo. E aí, para fazer sentido, Dixon, vale a pena tirar de uma e da outra? Não, eu prefiro tirar das duas, porque como é um laço e aqui a gente tem a abertura da dobradura do laço, eu faria a mesma proposta para os dois lados. Corrido simples, tiraria o corrido triplo, substituiria por corrido simples, que é uma linhazinha só passando, vai ficar muito mais leve, tá? Da mesma forma que eu citei aqui atrás, dentro um detalhezinho entre os dedinhos, né, da patinha dele. Então também faria isso aqui. Agora vamos continuar aqui exibindo o corrido triplo dos desenhos, para a gente ver onde mais. Ó, no rabinho, por exemplo. E aí é só trocar, tá? Como você fez dupla passada de corrido simples, você pode literalmente pegar aqui o último objeto, clicando, vem aqui e troca para corrido triplo. Não vai mudar em nada o seu desenho, ele só vai melhorar, sofisticar mais o desenho, não vai mudar a entrada de objeto, não vai aumentar a quantidade de corte de fio, nada. Você está simplesmente pegando um objeto que você já criou dentro de um padrão, seguindo a metodologia que a gente ensina no curso, já seguiu o exemplo de ramificação manual, tá perfeito. É só fazer esse ajuste para melhorar a espessura do desenho, para o desenho ficar com uma proporção melhor, uma uniformidade melhor aí em questão de espessura do contorno, tá? Então, tá aí a recomendação. Deixa eu ver se tem mais algum objeto aqui para recomendar. Aqui eu não estou fazendo, só estou recomendando, tá? Você faz essa alteração aí nesses objetos. E claro, lembrando que aqui, ó, eu não faria. Então, Dixon, como seria o processo aqui? Você poderia duplicar esse objeto ou fazer, por exemplo, esse objeto aqui, ó, deixa eu ver como é que ele está programado aqui, deixa eu trocar a cor, só para entender como é que qual a lógica que você usou aqui no contorno, só para saber se a gente vai conseguir fazer uma cirurgia rápida aqui para te mostrar ainda nesse vídeo. Ó, deixa eu ver aqui, volta, vamos avançar alguns pontos. Vamos ver que momento que você faz esse objeto aqui. Ó. Se ele foi e voltou, fica fácil. Ó, maravilha, foi e voltou, então fica fácil. Aí você pode fazer o seguinte, você pode duplicar esse objeto aqui. Esse objeto aqui você pode duplicar, vou dar um Ctrl D, vou transformar essa cópia em vetor. Tá? Esse vetor, ele sumiu daqui porque eu vou ativar aqui o mostrar vetores. Então ativei o vetor aqui de novo. Vou editar esse objeto aqui, apagando essa parte de baixo, eu não quero, porque a gente vai usar que você já criou. E essa parte aqui, ó, eu vou deletar do meu objeto, ou seja, eu estou fazendo o inverso aqui.
Então vou deletar essa parte dos dois primeiros objetos que fazem essa parte aqui. Deletei, exatamente isso. Aí agora eu vou deletar esse pedacinho também, esse nozinho, pronto. Então o meu objeto, ele vai até, ó, ele vai aqui, tá. Então beleza, eu vou clicar com o botão esquerdo aqui para ele dar continuidade no ponto. Ó, ele vai entrar, parou aqui. No que ele parou, eu venho, aplico o corrido simples, ó, ele foi, e agora eu dou o Shift X, desculpa, para ele voltar abordando. E mantenho o corrido simples no caso desses dois pontos. Esse aqui eu já posso trocar para o corrido triplo. Tá vendo? E aí ele vai ficar com aquela voltinha que eu recomendei lá em corrido simples, como você pode observar aqui, ó, corrido simples, os dois objetos da voltinha em corrido simples, para não embolar aqui o intervalo entre esses objetos que são realmente muito estreitinhos. Quer ver? Na medida da régua aqui, ó, ele está dando 1 milímetro. E aí vale aquela mesma regrinha do laço lá embaixo. Se a gente borda realmente dois corrido triplo, onde cada um vai ter uma espessura final no bordado de aproximadamente de 1 milímetro, coloca um do lado do outro para bordar com esse monte de entradinha a uma distância de 1 milímetro e pouquinho, vai embodocar e não vai dar para ver nada depois de bordado, pelo menos nesse bordado, nesse tamanho, tá, Úrsula? Se a gente aumentar o bordado, a gente ganha espaço, automaticamente isso pode mudar de acordo com o tamanho do bordado, mas para esse bordado aqui, para esse tamanho, segue essas recomendações aqui que você vai ser feliz, tá? Então é isso, esses objetos aqui, eu repaginei, eu fiz uma cirurgia, vamos dizer assim, nessa parte, substituindo então, criando de novo esse elementozinho para corrido simples. E esses dois aqui, ó, eles continuarão por sua vez em corrido triplo. Esse aqui não estava, então eu coloquei, e aí o mesmo trabalho você faria do outro lado ali, a mesma proposta, tá? Colocando o corrido triplo nos elementos maiores, para que o desenho siga uma proporção de espessura única, tá vendo? Agora eu mandei ativar e exibir todos os corridos triplos, ó, já incluí o corrido triplo nesse objeto que antes não estava, com exceção desse aqui, porque seguindo aquela metodologia de não aplicar corrido triplo em objetos pequenos, então eu mantive esse objeto fora, eu recomendo também manter os detalhezinhos entre os dedinhos de fora, assim como eu tirei também o corrido triplo que você havia colocado aqui do detalhe do lacinho, também tirei. E aí, claro, tem que colocar o corrido triplo em alguns outros objetos que você ainda não colocou, como, por exemplo, esse aqui, né? Esse aqui também, essa parte aqui. Né? Esses são os detalhes onde você não colocou o corrido triplo, aí você vem e coloca. Né? Só fazer isso. Seleciona o objeto, vai lá e aplica. Depois manda exibir, observa onde faltou os objetos. Olha, esse aqui, por exemplo, faltou. Você vem aqui e coloca corrido triplo. Aqui eu estou simplesmente trocando o ponto, mas depois você pode ajustar o comprimento do ponto, para deixar ele padronizado. Pode colocar o comprimento, variação de comprimento mínima para fazer um ângulo mais arredondadinho, né? Então depois você dá os caprichos finais aí para poder finalizar esse bordado, mas de fato já vai mudar radicalmente aí. São ajustes pequenos, tá? Mas na máquina, lá depois que você bordar, você vai conseguir perceber a diferença. Então, inclusive, faça esse teste. Borda um completo igual você fez, normal ali, depois faz as alterações que eu estou recomendando e borda de novo, e aí você compara lado a lado. Inclusive, se você fizer isso, posta lá na comunidade, lá do grupo dos alunos do Facebook, para a galera conseguir enxergar a diferença entre um e o outro. Beleza? Bom, beleza. Deixa eu trocar aqui para a cor original dele, que é preto, no caso do contorno aqui. E agora mais uma recomendação que eu vou te fazer com relação a essa primeira costura. Eu gostei da sua iniciativa, por quê? Porque é um bordado em pontos leves, né, que é o Quick Stitch que a gente usa muito lá nos Estados Unidos. Então a gente não usa ponto suporte em tatame usando pontos leves, porque senão a grade do tatame do ponto suporte vai aparecer por entre os pontos do preenchimento, tá? Então, beleza, eu gostei que você trabalhou com ponto suporte corrido para a borda aqui. Isso foi definitivamente muito correto. O que eu não gostei foi você fazer essa voltinha desses elementos pequenos aqui, tá? Então eu não faria essa voltinha aqui. Tá? Como é um ponto suporte extra, justamente para ajudar no travamento do tecido, uma vez que não tem ponto suporte tatame nesses objetos, para preservar o aspecto de ponto leve, né, de mostrar o tecido, então eu não faria, porque essa voltinha está muito perigosa, porque os objetos são estreitinhos, e você ficar fazendo essa costura várias vezes, né, em volta de objetos estreitos assim, pode acontecer da máquina escapar um pouquinho para o lado, e essa linha desse travamento desse ponto suporte para a borda pode aparecer por fora da costura do ponto cheio, tá? Então, o ideal aqui nesse caso não vai mudar nada, não vai perder a qualidade do seu bordado, nem nada, ele simplesmente vai proporcionar uma segurança maior a nível de aspecto, né, de ponto, para esses cantinhos aqui. E claro, aqui eu estou fazendo com o primeiro cor, mas tem que fazer com todas elas, aí tem que fazer com essas
esses dois objetos aqui, você pode parar com ele exatamente onde eu estou parando aqui, ou seja, não vai fazer falta, não vai fazer mal algum você não trabalhar com essa costura até o limite desses objetos, porque eles, por sua vez, já estão travadinhos aqui através do ponto suporte do próprio objeto, que você colocou também um ponto suporte individual aqui para o próprio objeto, que é também o corrido para a borda. Então, como ele já tem, você deixa o do próprio objeto, tá? Então, basicamente, é essa alteração. O desenho ficou bem bom, não tem mais nada a recomendar. Bordando, fazendo essas alterações aqui e bordando, você vai perceber grande melhora nessa programação. Beleza? É isso aí, então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!